Chegamos à mensagem 16, a última desta conferência. E o título é A Chave que Abre o Livro de Hebreus. No final do ano passado, eu estive um pouco doente e na véspera de atender o meu último compromisso das conferências com as igrejas, que seria no Nordeste, na cidade de Natal, eu caí de cama, não conseguia me levantar. Já numa quinta-feira, porque sexta-feira de manhã teria que pegar um avião e ir para Natal. Na quinta-feira estava de cama, não conseguia sair. Eu então tive um sentimento de mandar uma mensagem para uma irmã médica em São Paulo, dizendo para ela que se ela tem alguma receita de remédio para mim. E ela então me mandou 2 remédios e o Senhor milagrosamente usou esses 2 remédios, me fez levantar da cama e na sexta-feira eu peguei avião e fui para o Nordeste. E com muita fraqueza, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, aquela conferência o Senhor supriu de vida, de revelação e muita unção naqueles 2 dias. Mas estavam com o corpo um pouco enfraquecido, já bem no final do ano, quase chegando dia 24 de dezembro, eu voltei para São Paulo e a partir de então eu procurei descansar um pouco. Mas a palavra que eu dei lá em Natal dizia respeito àquilo que eu falei hoje de manhã, que o livro de Hebreus, ele descreve o plano microeconômico de Deus para levar-nos à situação traçada em João capítulos 14 até 17, isto é, nos levar para o auge da economia de Deus, que é sermos glorificados por Deus o Pai e sermos recebidos em Deus. Então, eu comecei a pedir para o Senhor a revelação sobre o livro de Hebreus, porque se o livro de Hebreus fala do plano microeconômico de Deus, que nos fala como chegar a atender a esse esboço do plano macroeconômico de Deus, eu preciso entender o livro de Hebreus. E cada dia eu pegava o livro de Hebreus para ler e não conseguia ler mais que um capítulo, porque era muito difícil de realmente entender o seu sentido real. Aí então comecei a estudar, alguns que estudaram o livro de Hebreus, mas o máximo que eu consegui era alguém que nos ajudou muito no passado. Ele dizia que o livro de Hebreus trata da superioridade de Cristo com relação aos anjos, da superioridade de Cristo com relação a Moisés e com relação ao sacerdócio levítico e com relação a Arão. Mas, irmãos, eu pensava, Senhor, saber da superioridade de Cristo sobre anjos, Moisés e Arão, que ajuda prática me traz no meu dia a dia, na minha vida
diária e vida da igreja, porque eu já tinha na minha mente que Cristo é superior a tudo. Então comecei a indagar ao Senhor, perguntar para o Senhor como abrir o livro de Hebreus para entender. Até mesmo a autoria do livro de Hebreus é muito difícil de se afirmar que alguém, afirmou que era Paulo, por causa do seu conteúdo, por causa da sua complexidade, de transmissão das verdades, que só pode ser Paulo. Mas depois de consultar muitos que comentam sobre esse livro, eu gostei de um comentário que dizia o seguinte, que o livro de Hebreus é tão difícil de descobrirmos quem foi o autor, que talvez somente na segunda vinda de Cristo nós vamos saber quem o escreveu. E também o conteúdo do livro de Hebreus, igualmente difícil de entender. E ele comentava que o livro de Hebreus, percebe-se que estava ambientado, a sua ambientação era paulina, isto é, a ambientação de livro era dos escritos de Paulo, mas o estilo é totalmente diferente de Paulo. Portanto, irmãos, eu não vou especular sobre isso, não vou afirmar exatamente quem escreveu esse livro. Eu só vou dizer que é um autor misterioso, maravilhoso, que Deus usou para nos abrir uma coisa maravilhosa. E o conteúdo, então, é mais difícil ainda de se entender. Melquisedeque, quem aqui sabe me dizer o que significa Melquisedeque? Rei de Salém, rei da justiça, isso eu sei, mas me explica quem é ele. Eu não sei dizer. É tão misterioso que ele é superior a Abraão, porque o superior abençoa o inferior. Ele é tão superior que ele abençoou Abraão e Abraão lhe deu o dízimo. E a tribo de Levi, a casa de Arão que tem sacerdócio, a ele pertence o sacerdócio, a eles pertence o sacerdócio, deram o dízimo para Melquisedeque por meio de Abraão. Então, quem é esse Melquisedeque? E por que o livro de Hebreus é tão difícil de se entender? Aí fiquei uma semana, 2 semanas, lendo, tentando entender, buscando a revelação. Senhor, me mostra, Senhor, me mostra. Aí num sábado, no primeiro sábado do ano, voltava eu para São Paulo, no meio da rodovia, perto de São Paulo, de repente, veio a luz. O Senhor disse, se você pediu isso, está aqui, ó. Isso vai abrir o livro de Hebreus. Aleluia. E eu vou apresentar para vocês. Eu não sei se vocês vão entender, porque são coisas de outra dimensão. Você precisa sair da sua mente racional, ser transferido para o céu, para entender as coisas da esfera espiritual. Não sei nem por onde começar. A nossa mente
a nossa mente cartesiana, a nossa mente que só entende as coisas terrenas, as coisas físicas, as coisas materiais, as coisas tridimensionais, a nossa mente não consegue entender as coisas da esfera de Deus, da esfera espiritual, da esfera da eternidade. Por exemplo, onde fica o céu? Quem sabe onde fica o céu? Aponta com o dedo, onde está o céu? Os chineses estão do outro lado da terra. Se eu falar para eles, aponta o céu, eles vão apontar para baixo. O céu está para cá ou está para lá? Onde está o céu? Os chineses vão falar, vocês apontaram errado. E você vai dizer para eles, vocês apontaram errado. Irmãos, o céu não é esse céu físico. O céu é onde Deus está. Está em outra dimensão. Não está na nossa dimensão física. Então tira da sua cabeça essa ideia física que o céu está aqui, ó. O céu está na esfera onde Deus está. Na dimensão espiritual, na dimensão celestial. Vocês estão começando a me entender, não? Então esse livro de Hebreus você vai ter que entender assim. Do contrário, você não vai entender. Então não é coisa física. Quando eu falei em João 14, Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Não é assim? Eu vou preparar-vos lugar. Não fiquem tristes. Eu vou lhes preparar lugar. Para que quando eu for preparar-lhes lugar, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, certo? E depois o Senhor foi abrindo a revelação para nós, de que onde Jesus estava, o Filho estava, era no Pai. Então a ida de Jesus por meio da sua morte e da ressurreição, ele foi recebido, o homem Jesus foi recebido para dentro do Pai. E é nesse lugar que Jesus estava preparando para nos receber dentro do Pai. Não entenderam, né? Então é o conceito de lugar, conceito do espaço. Mas esse lugar não é um lugar físico. Esse lugar é um lugar espiritual. É um lugar que é o próprio Pai. Vou devagar para vocês conseguirem entender. Ó Senhor Jesus, espero hoje não dá um nó na cabeça de vocês. Então esse lugar já foge do nosso conceito de espaço, tá certo? Foge do nosso conceito de espaço. Esse lugar é o próprio Pai. Esse lugar está em outra dimensão. Esse lugar está na dimensão de Deus, na dimensão celestial, espiritual e eterna. Então, no tocante ao espaço, nós estamos sendo inseridos no Pai. Mas no tocante ao tempo, vocês não pensaram que nós temos essas duas coisas. Nós temos o espaço e o tempo. O espaço é tridimensional, não é? Nós temos a largura, comprimento e altura. Mas nós temos ainda uma outra dimensão que é tempo. Então, isso que embanar na nossa cabeça. Nós homens fomos criados como? Em Gênesis 2:7, como o homem foi criado? Dá uma olhada na sua Bíblia. Como o homem foi criado? Gênesis 2:7. Então
formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Então o homem, a única coisa que o homem tem, que está na esfera terrena, que o limita dentro do tempo e espaço, é esse corpo. Estou certo ou não? Não é esse corpo que nos limita no tempo e espaço? Então, pelo fato, irmãos, nós nascemos nesse corpo, e somente quando morremos, quando esse corpo morrer, é que nós vamos nos libertar do que é terreno, do que é físico. Porque nós somos criados pelo sopro de Deus. Nós não fomos criados pela matéria. O Espírito não é matéria. O Espírito não é físico. O Espírito é eterno. O Espírito é coisa de Deus, é espiritual. É ou não é? Então, eu e você fomos criados pelo sopro de Deus. Sopro do Deus eterno. Nós somos eternos. E como resultado formou-se a alma no homem, e essa alma juntamente com o Espírito também é eterna, porque foi criado pelo material eterno. Mas nós nascemos, crescemos nesse corpo físico, ou não? Então a gente se dá por gente, aprendendo as coisas por meio desse corpo físico. É por isso que a nossa cabeça só cabe às coisas físicas, materiais, visíveis. A gente não consegue entender as coisas que não sejam físicas, materiais e visíveis, não é verdade? Mas, irmãos, Deus está na esfera invisível. E nós somos criados por um Deus que está na esfera invisível. Por isso que Colossenses 3, Paulo fala: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós estamos nesse corpo, mas nós somos de material eterno. Jesus tomou também esse corpo físico. Ele veio aqui na terra, se encarnou como um de nós, viveu aqui na terra uma vida perfeita humana, limitado ao seu corpo físico. E ele no tempo, ele realizou a vontade de Deus Pai, não buscou a sua própria glória, buscou fazer o que o Pai queria, falava o que o Pai queria e morreu por nós. E a sua morte foi uma morte redentora, que nos libertou do pecado. E não só isso, a sua morte realizou o quê? Uma salvação, que a partir da sua morte e ressurreição, irmãos, Deus pôde não só nos justificar e nos regenerar e nos fazer nascer do Espírito. Hoje nós todos somos seres espirituais. Nós não só temos um Espírito, mas nós nascemos do Espírito. Hoje Deus em Cristo está dentro de nós. Jesus morreu. Quando ele morreu, ele saiu desse corpo terreno, limitado pelo tempo e espaço. Vocês já pensaram nisso, não? E quando ele ressuscitou com outro corpo, já o corpo da ressurreição. Semeia-se no corpo mortal e nasce na imortalidade. Semeia-se na corrupção e nasce a incorrupção. Irmãos, Jesus semeou
na sua vida, no seu corpo físico, como todos nós ele teve, mas ele morreu, mas ele ressuscitou. Deus não o deixou na morte, Deus o ressuscitou, e na ressurreição ele saiu dessa dimensão física. Está começando a complicar. Jesus agora não mais está limitado ao tempo e espaço. Quando ressuscitou, ele apareceu no meio onde os discípulos estavam e ele desaparecia. Esse corpo dele estava em outra dimensão. O corpo dele não era mais físico, não é matéria. É o corpo da ressurreição, não mais limitado ao tempo e espaço. Ele podia vir, ele podia sumir, porque está em outra dimensão. Se você entende, não era mais matéria. Se você colocar esse corpo dele em cima da balança, não pesa, porque não é matéria. Ó Senhor Jesus, está assustando vocês, não? E na ressurreição, Deus recebeu para dentro de si. Quem recebeu Jesus, que já não estava limitado ao tempo e espaço, para dentro de si, ele já estava na mesma dimensão de Deus. Então, não só no conceito de espaço, nós entendemos que nós vamos ser inseridos em Deus, mas no conceito de tempo, Jesus foi recebido por Deus na ressurreição, irmão, já não mais na noção do tempo, é na eternidade. Jesus, quando ressuscitou, ele já estava na dimensão da eternidade. Que o Senhor possa te dar revelação. É isso que vai abrir o livro de Hebreus. Por exemplo, você entende, se eu traçar uma linha do tempo, eu sou professor, eu gosto de ter lousa aqui, tá? Mas como não tem lousa, eu rabiscava aqui a lousa, né? Rabiscava, vocês entendiam. Vamos supor que eu fizesse uma linha, e no final da linha colocasse uma flecha. Não, mas eu não queria que aparecesse ainda, não aparece não, ainda não. Deixa eu tentar explicar para vocês. Se eu traçasse uma linha e colocasse uma flecha e dizer para vocês que essa linha é a linha do tempo, você com a mente racional, uma mente tridimensional, uma linha do tempo finito, você consegue entender. Então nessa linha do tempo, se eu colocasse no ponto A, tá? Ainda não aparece o desenho, no ponto a eternidade passada. Se eu colocar no ponto B, a fundação do mundo. Se eu colocasse no ponto C, a encarnação de Jesus, e no ponto D, a sua morte, e o ponto E, a sua ressurreição, e colocar isso no tempo, você entenderia, não entenderia? Primeiro estava na eternidade passada, aí Deus fundou o mundo, criou o mundo, e depois Jesus se encarnou, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Você não entenderia no tempo? Mas quando Jesus ressuscitou, ele já não estava limitado a esse pensamento linear que eu e você temos na nossa cabeça. Jesus já não estava mais limitado ao tempo e ao espaço. E ele foi recebido por Deus eterno. Deus habita na eternidade. Deus habita na luz inacessível. O Tiago fala onde não há variação nem não há mudança, porque ele é luz.
Ele está na eternidade, não há tempo, não há tic-tac, tic-tac. Ele está na eternidade. E quando Jesus ressuscitou, Ele foi recebido por esse Deus que não tem tic-tac. Ele foi recebido por um Deus eterno. Jesus está na eternidade. Então, essa linha do tempo que você consegue entender com seu raciocínio de homem, você não consegue entender a eternidade. Agora, vamos supor que eu pegue essa linha do tempo, eu dobro, junto as extremidades, faço uma circunferência. Vocês estão conseguindo imaginar, não? Não aparece o desenho ainda. Uma circunferência. Ali estão o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, que na linha do tempo tinha antes ou depois, mas na circunferência não tem mais antes e depois. Vocês estão me entendendo ou não? A circunferência representa a eternidade. Na eternidade, irmãos, não há antes e depois. Está difícil entender, não? Tudo que Jesus fez no tempo como homem limitado pelo tempo, quando Ele ressuscitou e foi recebido por Deus na sua glória, você nunca pensou nesse efeito. Tudo que Ele fez no tempo foi jogado na eternidade. Uau, está difícil entender, né? Ó Senhor Jesus. Eu estou fazendo, vocês têm que me suportar um pouco. Por isso que eu estou ficando louco. É por várias razões. Uma das razões é essa. Irmãos, vocês se lembram da figura da Arca do Testemunho? Quem se lembra? Figura da Arca do Testemunho. A Arca do Testemunho, Deus mandou Moisés fabricar 4 argolas nos 4 cantos da Arca do Testemunho. A arca é chamada Arca do Testemunho porque nela estava o testemunho, que são as leis que testemunham a Deus, representam a Deus. Então a Arca do Testemunho representava o próprio Deus, Deus eterno. Vocês estão me entendendo? E as argolas são para fazer a conexão do Deus eterno com o homem, porque essas argolas são colocados 2 varais. Esses 2 varais são feitos de madeira de acácia revestida de ouro. Mas a Arca do Testemunho é todinha de ouro, natureza de Deus. Agora vamos ver se você vai entender. A arca representa Deus, Deus eterno, não é limitado pelo tempo e espaço, Ele é eterno. E o homem é limitado pelo tempo e espaço. Então, como o homem que é limitado pelo tempo e espaço pode carregar aquela arca que representa Deus eterno? Você nunca pensou sobre isso? É por meio dos varais. E os varais estão nas 4 argolas. As argolas representam a conexão do homem temporal com o Deus eterno. Irmão, presta bem atenção. Presta bem atenção. Espero que vocês não percam isso. Os cooperadores principalmente. As argolas representam a conexão do homem limitado pelo tempo e espaço, poder carregar o Deus eterno. E essa argola
representa o Espírito eterno, que está aqui em Hebreus 9. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 9. Hebreus 9. Versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Jesus ofereceu o seu sacrifício por meio do Espírito eterno. E por meio do Espírito eterno, irmãos, o seu sacrifício teve valor eterno. Vocês se lembram que o povo de Israel do Antigo Testamento, eles ofereciam sacrifício de animais. Mas como o sangue de animais podia resolver o problema dos pecados deles? O sangue de animais podiam resolver o problema deles só porque Jesus, Ele se ofereceu pelo Espírito eterno. Quando Deus olhava para o sangue daquele animal, não é o sangue de animal que resolve o problema do pecado do homem, mas Deus estava vendo o sangue de Jesus, porque Ele se ofereceu pelo Espírito eterno. Não sei se deu para entender. E pelo fato de Ele ter sido morto e se oferecido pelo Espírito eterno, Ele foi recebido por Deus eterno. Irmãos, Apocalipse 13, dá uma olhada, Apocalipse 13. Versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, quem está escrito? Que foi morto desde a fundação do mundo. Ora, Jesus não morreu desde a fundação do mundo. Jesus morreu no tempo, não é isso? Quase 2000 anos atrás. Por que a Bíblia fala que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? É porque Ele ofereceu o seu sacrifício pelo Espírito eterno. Agora solta aquele desenho, vamos lá. Agora que eu quero, eles não soltam. Então, muito bom. Então, está aqui. Mas está em duas em isso. Então essa aqui é a linha do tempo, certo? A linha do tempo. Vários acontecimentos na linha do tempo, da maneira como nós entendemos. Pode colocar aqui. A eternidade passada, fundação do mundo, encarnação, crucificação, ressurreição e eternidade futura. A nossa mente racional, nossa mente limitada ao tempo, nós entendemos as coisas desse jeito, não entendemos? Quando você traça uma linha do tempo, o nosso pensamento é linear. Mas irmãos, quando Cristo se ofereceu, quando Cristo morreu e Deus o ressuscitou dentre os mortos, Ele já caiu fora do tempo. E Ele se ofereceu a Deus, já foi recebido por Deus, e o Deus é eterno. Então, é como se você juntasse o ponto A da eternidade passada com a eternidade futura. Juntasse as duas pontas, vamos ver como é que fica. Você vai juntar as duas pontas e vira um círculo, uma circunferência. Olha lá, A, B, C, D, E. Aqui não tem mais começo, não tem fim. Por isso que Cristo, Ele ofereceu no tempo o seu sacrifício.
Mas a Bíblia diz, ele fora morto desde a fundação do mundo, porque ele ofereceu pelo Espírito eterno. Tá? Aqui está a fundação do mundo. Tá? Pode continuar. Esse círculo aqui vai virando uma argola. E essa argola vai para onde? Essa argola vai para a arca. E essa argola na arca possibilita a nossa conexão. Homem que está vivendo no tempo, né, limitado pelo tempo, com o Deus eterno. Nós podemos carregar a arca, Deus eterno, e nós somos limitados pelo tempo, mas essa argola nos possibilita essa conexão, graças a Deus, que é o Espírito eterno. Pode terminar essa. Pronto, essa é a arca do testemunho, com 4 argolas do lado. Ó Senhor Jesus. Por que isso é tão importante para abrir o livro de Hebreus? Porque, irmãos, o livro de Hebreus está cheio de palavras para sempre, de uma vez por todas. Coisas eternas, coisas celestiais, no céu, nas alturas. Irmãos, tudo isso mostra que Deus está falando as coisas da outra dimensão, das coisas já da eternidade. Aqui já começam a misturar as coisas. Por exemplo, abre em Hebreus 1, a sua Bíblia em Hebreus 1. Vou mostrar para vocês. Hebreus 1, versículo de 1 a 4. Ele é um pouco... acho que estou exigindo um pouquinho de vocês, né? Não é meramente uma mensagem descontraída para a gente ouvir, mas exige um pouco a nossa concentração. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Isso indica na dispensação da lei. Deus falou pelos profetas. Nestes últimos dias, aqui significa a mudança da dispensação. Saiu da dispensação da lei, veio a dispensação da graça. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro. Agora, vou fazer uma pergunta. Nos falou pelo Filho. Esse filho aqui é filho unigênito de Deus ou filho primogênito de Deus? É filho Deus ou filho homem? Quem? Homem? Porque aqui fala, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, antes de existir o universo, ele foi usado para... Então, não pode ser filho homem, tá? Ele é o resplendor da glória de Deus, não é homem. E a expressão exata do seu ser não é homem. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, aqui é homem. Olha que misturado aqui. É filho de Deus, filho do homem. Depois de feita a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmão, quando ele fala das alturas, irmão, já leva para outra dimensão. Já leva para a dimensão celestial, onde não há mais tempo. Por que aqui está essa mistura? Filho de Deus, filho do homem, é porque, irmão, já foi tudo colocado na eternidade. Não interessa mais o homem, Deus, né? Não interessa mais os itens feitos durante o tempo, mas, irmãos, Deus quer potencializar esse Cristo para nos, o quê? Nos levar até a glória do Pai. Por que razão? Por qual razão estou falando tudo isso?
Porque nós temos dificuldade, irmãos, eu tenho dificuldade de aceitar de que Deus vai conseguir fazer esse trabalho tão difícil de se acreditar, de nós, pecadores, hoje ainda homens tão naturais, ainda hoje, irmão, nós ainda temos uma alma difícil de se domar. Não sei qual a porcentagem de santidade nós temos, cada um de nós. Não sei qual a porcentagem da glória de Deus em nós. Eu não sei qual a porcentagem do amor de Deus em nós. Nós ainda, quem sabe, temos problemas de relacionamento, ainda podemos odiar um ao outro. Eu não sei qual a porcentagem da unidade maravilhosa do Pai com o Filho há em nós, quanto foi trabalhado em nós. Então, para nós sermos inseridos em Deus Pai, irmãos, tudo tem que ser perfeito. Deus é santo, Deus é amor, Deus, na sua essência, é unidade. Não há separação, não há inimizade, não há ciúmes, não há inveja. Tudo nele é um. Eu ainda não chego nesse ponto. Deus é a verdade, tudo nele é realidade. E muitas coisas que eu faço, muitas coisas que eu penso, ainda são vaidades, ainda são falsidades, ainda são mentiras. Como é que eu vou ser trabalhado para chegar nesse nível, para ser inserido nesse Deus santo e maravilhoso? Não parece difícil? O livro de Hebreus, irmão, justamente vem mostrar que Deus, Ele vai preparar tudo que foi necessário para a gente chegar lá. Por isso que Ele colocou esse Cristo, que fez todo o trabalho no tempo, como cada um de nós, e foi recebido na eternidade. E na eternidade, tudo que Jesus fez no tempo, foi potencializado. Agora não interessa se é filho de Deus, filho do homem, ali Deus está ali, usando tudo que pode, para nos fazer sermos glorificados. A nossa esperança da glória está de pé. Quem tem esperança da glória? Da parte de Deus, Deus preparou tudo. O que Deus preparou? Vamos lá ver. Ó Senhor Jesus, me perdoa essa loucura, tá? Hebreus 5. Hebreus 5. Eu vou ler só alguns versículos por falta de tempo. Você, se puder ler todos os versículos, muito bom. Versículo 5, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Deus Pai glorificou o Filho, recebendo na sua glória, gerando o homem Jesus como Filho de Deus, Filho primogênito de Deus, na ressurreição. E nesse mesmo momento em que ele foi gerado na ressurreição como Filho primogênito de Deus, é um homem na glória. Ele foi nomeado, olha embaixo, e como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pelo fato, irmãos, Jesus ter se oferecido para fazer esse sacrifício a nosso favor, Ele morreu por nós, Deus o ressuscitou, Deus o recebeu na eternidade. E quando Deus o recebeu na sua glória, glorificando o Filho, homem, Deus o designou o sacerdote, ele se tornou sacerdote para sempre, eternidade, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
eu comecei a entender melhor o que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É Cristo sendo preparado por Deus na ressurreição, na sua perfeição, e Deus o nomeou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você vai me perguntar: peraí, Pedro, aqui não diz que foi nomeado. Tá bom, vamos lá. Segue comigo no versículo 10. Se quiser, eu posso ler desde o versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, enquanto ele vivia aqui na terra, ele não pulou, não saltou, né, de etapa, não. Ele cumpriu tudo que tinha que cumprir, né? Aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Aqui é tudo eterno. Tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido, presta atenção no versículo 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão, Melquisedeque, irmãos, representa Cristo. Cristo, recebido pelo Espírito Eterno, tudo que Ele fez, Ele ofereceu-se pelo Espírito Eterno. Tudo que Ele realizou no tempo como homem, Deus o recebeu na eternidade. E Deus o nomeou o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus. Capítulo 7, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Aqui é muito precioso esse versículo aqui. O sacerdócio de Arão, o sacerdócio dos levitas, não era um sacerdote perfeito, mas o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é um sacerdócio perfeito e para sempre. Porque esse sacerdócio é tão perfeito que é capaz de levar você e eu para a glória de Deus. Você está convencido disso ou não? Aí houve uma mudança de lei para mudar sacerdócio, versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também a mudança da lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Irmãos, da tribo de Judá, a qual pertencia Jesus de nascimento, ele jamais poderia ser sacerdote. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, poder de vida inextinguível, imperecível. Essa vida ninguém pode acabar com ela. É o poder da vida indissolúvel
que se levantou um sacerdócio perfeito para nos ajudar a levar-nos à glória de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Versículo 17: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, irmãos, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Fraqueza e inutilidade. Mas agora o sacerdócio não é mais fraco e nem inútil. Esse sacerdócio é perfeito. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Irmãos, eu tenho a esperança superior. Se eu dependesse da lei, se eu dependesse do sacerdócio dos levitas, se eu dependesse do sacerdócio de Arão, irmãos, eu nunca iria chegar lá até Deus. Mas, irmãos, Deus nomeou Cristo na sua ressurreição um sacerdote perfeito para sempre. Ele é capaz de me achegar a Deus. Você tem essa esperança? Eu tenho esta esperança. De manhã eu falei do que da esperança? Da ousadia, da exultação da esperança. Agora eu estou confirmando a você essa esperança. Quem aqui está cheio de esperança? Quem estava desanimado, é a hora de acordar. É a hora de ser motivado. Irmãos, nós temos um sumo sacerdote, porque não depende de você. Nós temos um sumo sacerdote que Deus preparou na eternidade. Tudo que Ele realizou no tempo, Deus colocou na eternidade. E na ressurreição, não só Ele foi glorificado como Filho de Deus, o homem foi glorificado como Filho de Deus, mas Ele também se tornou um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, para levar você e eu até Deus. Quem está enxergando realmente? Quem está enxergando? Porque é muito difícil explicar. Essa noite, eu acho que vou até terminar cedo, porque eu não vou explicar muito. Ó Senhor Jesus. Eu vou explicar o 6, capítulo 6 de Hebreus para vocês. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Eu estou levando vocês para o que é perfeito. Esse perfeito nos leva até a glória de Deus. Esse perfeito nos leva até sermos inseridos em Deus. Parece ser tão difícil esse processo, mas Deus nos deu um sacerdócio perfeito e para sempre. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas da fé em Deus, o ensino de batismo, de imposição de mãos. Não. Versículo, eu vou pular um pouco aqui para ir mais rápido. Ó Senhor Jesus. Vamos lá, versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes, ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência. Irmãos, não diminua a diligência até ao fim, porque para plena certeza da esperança. Eu tenho a plena certeza da esperança.
Embora, irmãos, eu ainda tenho muitas falhas, ainda tenho muitos defeitos, eu não sei como Deus vai me receber para dentro dele, mas eu estou cheio de esperança. Cheio de esperança, porque Deus preparou tudo para nós. Deus preparou esse Cristo que realizou sua obra no tempo e foi colocado tudo na eternidade. E Ele constituiu Cristo como o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio perfeito. E esse sacerdócio perfeito nos leva a chegar até a Deus. Eu estou cheio de esperança. Aí no versículo 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. Você entendeu essa promessa de Deus? A promessa de Deus, irmãos, Deus vai te salvar e te salvar até o fim. Deus não só te salvou, dos pecados, Deus não só te regenerou com seu Espírito, Deus está te salvando a cada dia, e o objetivo da salvação de Deus é levar você até a glória de Deus. Deus não vai descansar enquanto Ele não conseguir isso em você. Amém? Versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para jurar, por quem jurar, jurou por si mesmo. Você sabe que quando Deus fez a promessa a Abraão, estava já tudo embutido nessa promessa, de que Deus nos salvaria, e Deus nos salvaria por completo, e Deus nos levaria até a glorificação. Você sabia disso ou não? Quando Deus fez promessa a Abraão, Ele já estava avisando a nós, irmãos, sermos glorificados, sermos recebidos e inseridos em Deus. A promessa de Deus tem muito valor. A sua promessa eu não sei, mas a promessa de Deus é garantida, não é? Se você me prometer alguma coisa, eu vou pedir uma garantia real. Mas se Deus me prometer alguma coisa, eu não preciso de garantia, porque a palavra de Deus, a promessa de Deus é fidedigna. Mas mesmo assim, Deus quis reforçar a sua promessa. Por quê? Porque esse processo de nos levar até a glória de Deus revelado em João 17, irmãos, parece tão difícil de acontecer, não parece? Nos introduzir no seu amor, na sua unidade, nos introduzir em Deus mesmo, no relacionamento maravilhoso, numa vida comunitária maravilhosa com Deus, no amor, na unidade, na realidade, na santidade, na justiça, em tudo, irmãos. Nós vamos ter muita alegria, muita felicidade naquele dia, irmãos. Em Deus nós vamos estar completos e felizes. Se alguém busca a felicidade, a verdadeira felicidade está naquela vida em Deus. Eu brinco um pouquinho, às vezes o amigo pensa: mas lá não vai ter muita graça porque não tem lugar para pescaria. Ou você que gosta de praia, não vai ter muita graça porque eu gosto de praia, mas o mar já não existirá mais. Mas, irmão, nós não vamos precisar de nada disso para nos dar felicidade nem prazer, não. Deus mesmo será a nossa alegria e prazer. Alegria completa, felicidade completa nós teremos em Deus. Quem crê nisso? Deus nos preencherá toda a nossa necessidade. Não haverá nenhuma carência em nós, de felicidade, de prazer. Naquele dia, o que nós vamos ter em Deus, irmão, é uma coisa maravilhosa. A minha voz está acabando, mas eu não sei como te explicar isso. Perdão. Está aqui. Mas Deus
pelo fato de ser um processo muito difícil de alcançar, Deus então não só deu a promessa, Ele falou assim: eu vou jurar em cima, eu vou dar o meu juramento, como se Deus dissesse: eu juro que vai acontecer com você, eu juro que vou salvar você até o fim, eu juro que você vai entrar na minha glória, eu juro que você vai ser inserido em mim. Além da promessa, Deus fez juramento. Está aqui, ó, versículo 15, versículo 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Irmão, Deus não vai mudar o seu propósito. Ele prometeu que nos salvaria, prometeu que nos justificaria, nos santificaria e nos glorificaria. Deus não vai dizer um dia: eu não consegui levar você até lá não. Irmãos, o seu propósito é imutável. E Deus então até jurou que vai acontecer. Versículo 18: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Que duas coisas são essas? Quem sabe? Que duas coisas imutáveis? Acabei de falar. É a promessa e o juramento. Deus não só prometeu, e Deus jurou em cima. Então Deus vai fazer. Acredite que Deus vai fazer. Nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Corre para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Ó Senhor Jesus, Deus propôs um plano, nos deu esperança. E essa esperança parece ser um pouco difícil de acreditar, mas Deus nos deu a promessa. E não só a promessa, Deus jurou em cima da sua promessa. Portanto, irmãos, forte alento tenhamos nós. Vamos lançar mão dessa esperança que Deus nos deu como proposta. Essa esperança é a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Acho que você não entendeu. Você não entendeu. Essa esperança é a âncora da minha alma enquanto eu vivo. Porque a minha alma precisa estar ancorada em alguma coisa firme, sólida, estável. Porque a minha alma é instável. É ou não é verdade? A minha alma muda de como é que fala? Muda de situação, muda de condições, de acordo com as circunstâncias. Porque a minha alma, que nem um navio que está à deriva, é levado para cá, levado para lá, não é isso? Pelo vento, pelas ondas. Mas irmãos, já que Deus nos deu essa promessa, e Deus fez juramento em cima dessa promessa, então nós precisamos, irmãos, lançar mão dessa esperança. E essa esperança é a âncora da sua alma. Você está ancorado firmemente nessa esperança. E essa âncora é lançada, essa âncora da alma é segura e firme e penetra além do véu. Por que penetra além do véu? Onde Jesus, como precursor,
entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Ele foi para a eternidade, é para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus, hoje nosso Senhor Jesus está à destra da majestade. Ele está no céu. Ele está, capítulo 4, versículo 14, dá uma olhada lá. Capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. O nosso grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, ele penetrou os céus. Ele está lá no céu onde Deus está. Não é esse céu físico que você apontou, é outra dimensão, é onde Deus está, onde está o trono de Deus, é o terceiro céu. Nosso Senhor Jesus Cristo foi elevado às alturas. Efésios 1 fala que ele foi elevado nas regiões celestiais, não é isso? À destra, à direita de Deus, acima de todo principado, potestade, domínio e poder e de nome que se possa referir. Nosso Senhor Jesus, como sumo sacerdote, ele está acima de tudo. Ele penetrou até os céus. E hoje ele quer levar você, voltar lá para o capítulo 6, ele quer levar você também até lá. Que a âncora da sua alma esteja além do véu, esteja nos céus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, por que nós aprendemos? Por que nós aprendemos que hoje o Santo dos Santos está no nosso espírito? Na verdade, o Santo dos Santos está onde Deus está. Mas nós aprendemos que o Santo dos Santos está no nosso espírito. Porque o espírito é o penhor. Sabe o que é penhor, não? Quem sabe o que é penhor? Hein? Eu acho que vou ler Efésios para vocês. Efésios 1. Versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo foi nos dado por Deus para nos selar. O que quer dizer nos selar? Para dizer, nós temos um selo de Deus, para dizer que nós somos de Deus, nós somos a herança de Deus. Quando Deus te comprou com o sangue de seu Filho, Ele mandou o Espírito Santo te selar, para dizer que é dele. Você é da herança, você é a herança dele. Você pertence a Deus. Por isso não venda seu corpo para a injustiça. Você é de Deus. O Espírito Santo selou você. Satanás consegue ver isso em você. É invisível, mas os anjos todos conseguem ver que você tem um selo. O Espírito Santo te selou. Você é de Deus. Mas por outro lado, esse mesmo Espírito Santo, ele é o penhor. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Que é o penhor. Aí já é o contrário. Penhor significa, o selo significa que nós somos de Deus. Nós somos a herança de Deus. Mas o penhor é uma garantia
para dizer que nós vamos herdar Deus. Deus é a nossa herança. Naquele tempo, para se vender um terreno, porque não tinha facilidade de transportes, não tinha facilidade de comunicação. Então, a pessoa que queria vender a terra, ele pegava uma amostra da terra e levava essa amostra para o comprador e mostrar para o comprador, essa aqui é a qualidade da terra que eu estou te vendendo. Essa qualidade de terra vale tanto. Você aceita comprar por tanto? Aí faça uma negociação, fecha o negócio e o comprador fica com a amostra, é o penhor da terra que ele comprou. Até que o dia ele vai tomar posse da terra, ele vai levar essa amostra da terra, que é o penhor, até o local para tomar posse, para resgatar toda a propriedade. Deus nos deu uma amostra. Deus nos deu o penhor, que é o seu Espírito. É por isso, irmãos, hoje o Santo dos Santos está no nosso espírito como um penhor. Mas naquele dia, nós vamos herdar Deus. Nós vamos pegar esse penhor, nós vamos resgatar a nossa propriedade, que é o próprio Deus. Nós vamos ser recebidos em glória, na glória de Deus. E nós vamos levar esse penhor, que é o Espírito, dizer: Senhor, tudo que Tu és é meu. O Senhor é meu, é minha herança, porque eu tenho essa amostra. Portanto, irmãos, o Santo dos Santos hoje está no nosso espírito, enquanto nós vivemos aqui na terra, certo? Enquanto vivemos na terra, nós podemos entrar em contato com Deus por meio desse penhor, por meio dessa amostra de terra, aleluia. Mas naquele dia, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, já penetrou os céus. O verdadeiro santuário está lá. E eu e você vamos também ir a penetrar além do véu. Nós vamos estar no Santo dos Santos, no céu com Deus. É que estou com uma garganta ruim, porque senão ia ficar louco aqui para vocês verem. Eu estou procurando terminar porque minha garganta está acabando, minha voz está acabando. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus fez tudo. Simplificando a minha conversa aqui, irmãos, Deus fez tudo necessário, tudo que você precisa para te ajudar a chegar lá. Deus fez de Cristo o autor da sua salvação. Deus fez de Cristo aquele misericordioso e fiel sumo sacerdote. Deus fez de Cristo apóstolo e sumo sacerdote. Deus fez de Cristo o quê? Um autor da tua salvação eterna. Deus fez de Cristo o autor e consumador da sua fé. Deus fez de Cristo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre e perfeito. Deus vai te levar lá. Deus te prometeu. Deus jurou em cima da promessa. Deus vai cumprir a sua promessa. Essa é a nossa esperança. E da nossa parte, o que nós temos que fazer? Irmãos, da nossa parte é simples. É crer e obedecer. Quem crê, crê na sua palavra, sem duvidar, ser simples. Vamos voltar à simplicidade? Não complica a sua mente. Desfrute da palavra, junto com os irmãos. Vamos em frente, praticar a palavra, pregar o evangelho, não é? Orar com as pessoas, fazer comportagem. Vamos convidar as pessoas para as reuniões.
vamos fazer crescer os grupos familiares de cuidado e multiplicação, vamos ganhar jovens com Avança Jovem, vamos ser simples, vamos crer e obedecer. O resto, esse sacerdote que tem um sacerdócio perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai fazer. Vamos lançar a âncora da nossa alma para além do véu, já lá no céu, onde está o Santo dos Santos verdadeiro, que é onde Deus está. Você pode viver aqui na terra, mas o seu coração já está lá no céu. Jesus é o Senhor. É a última mensagem, eu vou terminar por causa da minha voz. Irmãos, vamos ainda revisar um pouco. Fica de pé, né?